Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo aí a todos a mais um episódio aqui do Gestão e Dados. Meu nome é Mário Takami, especialista em negócios, estratégia e dados. A ideia, como sempre aqui, é trazer convidados para a gente abordar o tema de dados, sempre da forma que negócios vai conseguir compreender aqui os nossos desafios e a jornada de dados. E como dados pode entregar valor efetivo para o negócio, seja ele qual for, né? Então a ideia é sempre a gente estar abordando isso daí. Obviamente, dado a importância e o hype aí do assunto, a gente está trazendo, obviamente, a inteligência artificial também para a mesa, para fazer aquela intersecção com dados e trazer muita coisa boa para vocês aí, né? Bom, aqui hoje eu tô com um convidado muito especial aí, que, enfim, tô honrado pela presença dele, ele já vai se apresentar aí. Então, a ideia também é a gente trazer a contribuição dele aí, um cara de peso aí, fala bastante no mercado, ele já vai se apresentar. E trazer e enriquecer o nosso papo aqui em como que a gente vai transformar dados aí, como que a gente recebe dados, como que a gente extrai valor, como é que negócio vai efetivamente trazer e puxar valor para dados e inteligência artificial efetivamente na ponta para os negócios aí. Grande Newton Kazuik, seja bem-vindo aí, boa noite. Boa noite, Mário. Muito bom, estamos honrados aqui em tê-lo aqui no podcast. Legal. Por favor, fica à vontade aí para se apresentar. E, enfim, dá o seu contexto aí. A mesa está até meio torta aqui, que eu não consegui ler, ficou muito pesado o seu currículo aqui. Eu prefiro que você mesmo fale aí. Legal. Mas a ideia é a gente falar aqui hoje, né, do hype à ação aí, né? Sobre a revolução dos dados. Seja muito bem-vindo. Legal. E, por favor, pode se apresentar aí. Boa noite aí para todos e todas que estão me assistindo. Primeiro quero agradecer aqui o convite do Mário, né? Mário é um grande amigo aí de longa data, a gente tem um relacionamento aí de alguns anos, né? Quando ele me convidou para esse podcast, eu sem dúvida falei, cara, vamos fazer, me dá a data, horário, local para a gente fazer isso, né? E enfim, e aí é aquilo, né? Para os amigos, a gente sempre arruma tempo, né? Esse é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar, né? Então, eu sempre me coloco muito à disposição. E contando um pouco sobre quem sou eu, né? Eu sou o Newton, eu comecei a minha carreira, né, muito cedo, trabalhando com dados, né, em grandes corporações, grandes empresas. Já tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil. Passei por algumas empresas relevantes, né, aqui no Brasil, como a Bembev, como Cobasi, como Smartfit, enfim, Raizen. Trabalhei na Lego também, na Shell. E atualmente eu sou executivo, né, na Deloitte, é uma Big Four, né, uma empresa que tem, enfim, uma ampla gama de serviços aí de prestação para os clientes. Além desse ponto, né, eu gosto de falar que eu sou como se fosse um agente duplo, né? Eu tenho uma vida corporativa e uma vida acadêmica também, né? Que também toca um pouco a comunidade de dados e de AI. Então, eu dou aula também em algumas universidades, né, aqui no Brasil, cerca de algumas universidades, né, as principais privadas, e decorrente disso também, fui o primeiro embaixador, né, da Tableau, né, aqui na América Latina, né? Minha carreira começou com Tableau, eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento, insights, né, mentorar outras pessoas, e uma coisa foi puxando a outra, né? Hoje eu também sou embaixador da Datadog, que é uma ferramenta líder global em observabilidade e monitoramento de aplicações, né, de sistemas. E tem um fato curioso, né? Eu sou a única pessoa no mundo que é embaixador da Databricks e da Snowflake ao mesmo tempo. Falei que era pesado. Então, isso é muito legal, né? Eu trato esses títulos como muita preocupação, responsabilidade,
porque isso é uma coisa bastante sensível, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que eu tenho um papel de conscientizar as pessoas da forma correta de como essas tecnologias podem agregar para as empresas, né? E lembrando, tem tecnologia perfeita, Mário? Não tem. Infelizmente Depende. não. E a minha resposta para as perguntas que eu recebo sempre depende. Porque a gente precisa checar primeiro os fatos, né? Então é isso. Atualmente dou aula em algumas universidades, trabalho na Deloitte, sou muito ativo, né, em grupos de comunidade e tô aqui para somar e agregar. Boa, boa, maravilha, maravilha. Muito bom, Nilton. Bom, eu avisei que era pesado, né? Legal, é sempre bom ter pessoas assim aqui, porque o objetivo é esse mesmo, Nilton, é a gente conseguir trazer toda essa experiência mesmo que você passou. Você citou várias empresas, agora você foi para serviço, você teve na indústria, Sim. você teve na consultoria, mas sempre permeando o dado ali, buscando entender contexto e entregar valor para a ponta do negócio, né? E sempre em negócio. Isso é um fato que eu já quero começar aqui. Eu nunca trabalhei em tecnologia. Vocês estão entendendo por que ele está aqui? Lembra que a gente falou que a gente quer tentar, e nós certamente estamos conseguindo, comunicar-se com o negócio. E eu vou aproveitar aqui, Nilton, já colocar a primeira pergunta para você. A aflição real de negócios, né? Explica pra gente, ou melhor, explica para quem está nos ouvindo, está nos assistindo aí, de negócios, por que é tão difícil, pelo menos é a percepção que eles nos trazem. Sim. Por que é tão difícil o dado chegar lá na ponta para eles, seja lá a utilização que eles querem fazer, a forma que eles querem explorar, mas por que é tão difícil chegar na qualidade e no tempo que eles precisam esse dado lá na ponta? Conta aí pro pessoal a sua visão aí. Legal. Do porquê que é tão difícil a gente entregar o dado lá na ponta. Legal. Essa é uma pergunta que eu assim, eu entendi na minha vida que eu não vou deixar de receber essa pergunta tão cedo. Porque toda vez que eu abro uma conversa de negócio com uma pessoa que tem uma dor que vai tocar dados, ela precisa entender primeiro os conceitos básicos de como tudo isso funciona, né? E é tão simples quanto, Mário. O dado, ele não sai direto do sistema e cai no dashboard. Ele passa por um processo, né? Então, eu brinco que assim, como todo processo tem etapas para serem seguidas, né? E a gente tem hoje 2 mundos dentro das empresas. A gente tem o mundo dos sistemas transacionais e o mundo dos sistemas analíticos. O dado, ele sai direto do ambiente transacional e vai para o mundo analítico direto? Não. Então, a gente já começa aí. Por que é tão difícil? Porque a grande verdade é que quem trabalha com dados precisa entender que a responsabilidade que essa pessoa acaba tendo para conseguir entregar o dado na ponta, com qualidade, no tempo certo, né, na completude esperada, é complexo. Mas também precisa saber como comunicar para o stakeholder de negócio como que isso acontece. Então, vou dar um exemplo, né? Eu trabalhava numa empresa, e aí, né, não vou mencionar os nomes, que todos os dias eu tinha problemas com relação à carga de dados. E aí eu vou explicar aqui, eu acredito que todo mundo aqui já vai entender imediatamente o porquê que acontecia isso. Não chegava na ponta. Não chegava. Quando você diz quebrava o dado... atrasava todo dia. Não chegava. E o pessoal de negócios querendo... louco, assim, Nilton, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, a gente precisa do dado atualizado, tem um report da diretoria, eu preciso fechar o caixa, eu preciso fazer aqui o meu trabalho, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falo, gente, eu vou explicar para vocês uma coisa. Esse sistema, ele foi programado e projetado para suportar até 300 mil registros por dia.
a gente tá tendo 2 milhões de transações por dia. Que era, quando você fala sistema, era a tecnologia que você estava usando na área de dados. Exato, exato. Então imagina o seguinte, quando você vai executar um processo de extrair dados de sistema transacional, o seu sistema que você está fazendo essa extração, ele tem uma capacidade, né? É uma tecnologia que está projetada para fazer determinada tarefa. Mas uma coisa é você fazer com 10 linhas, uma coisa é você fazer com 300 mil e uma coisa é com 2 milhões. Se o sistema não tem a capacidade de se adequar e suportar esse volume de requisição, vai ter atraso. Vai ter atraso porque vai acontecer quebra de processo, né? E o meu principal desafio quando eu cheguei nessa empresa era conscientizar as pessoas com relação a essas sensibilidades tecnológicas. De elas entenderem o que é um sistema on-premise e o que era um sistema em cloud. E a gente vive isso até hoje. As pessoas não entendem que cloud é uma realidade. Que AI, tudo isso que a gente está fazendo hoje, não seria possível se não tivesse o advento e a evolução da computação em nuvem. Para você ter noção, eu trabalhava com uma máquina local dentro de um data center no prédio que quando a moça da limpeza passava, né, e esbarrava e desligava e ligava de novo, no dia seguinte o processo simplesmente não executava. Eu comecei desse jeito a minha carreira. Onde eu precisava, por exemplo, pegar um computador velho e usar como mini servidor para eu conseguir executar as coisas, porque a minha empresa não tinha a mentalidade de modernização de plataformas para eu conseguir executar o trabalho com qualidade. Você tá entendendo o nível do problema que a gente tá falando aqui? Que é uma realidade ainda, muito embora é um passado seu, mas o fato ele ainda persiste no presente. Sim, em muitas empresas. Certo. Empresas gigantes. Que não vem ao caso agora, sim, mas... Então esse ainda esse é um dos pontos que responde a pergunta. Né, do porquê que o dado não chega para mim na ponta. Exato. Você está falando agora um pouco ligado à infraestrutura. Exato. Agora vamos falar um pouco sobre o conceito de qualidade. O que é qualidade no final do dia? Pode ser várias coisas. Então esse é um primeiro ponto, cara. Eu não tenho o dado certo. Beleza. Mas aí a primeira pergunta que eu sempre faço é: o que é o dado certo para você? Porque o dado tá lá. O dado existe. Ele está disponível. Ele já foi produzido pelo transacional. Exato. Mas uma coisa é onde ele está e uma coisa é onde a gente vai colocar esse dado. A pergunta que eu sempre gosto de fazer é: qual é a ação, né? O que você faz com esse dado no final do dia? E aí, uma das coisas que eu comecei também a usar como estratégia é sempre fazer um assessment, né? Um entendimento do processo como um todo, do uso daquele dado. Porque uma coisa, Mário, que eu comecei também a notar, a área de negócio e a área de tecnologia, no final do dia, não se dá bem porque, de novo, existem egos, as pessoas não querem conversar umas com as outras, existem muitos problemas de comunicação entre diferentes lideranças. E o que acontece no final do dia é que simplesmente a área de negócio manda um pedido e espera que venha pronto na primeira vez sem minimamente explicar o que está querendo. Quando eu percebi isso e eu me colocava numa posição sempre de escuta ativa, eu comecei a pegar detalhes no meio do caminho onde eu percebi que nem tudo que estava sendo esperado estava sendo dito. E aí é onde aconteciam os problemas também. Poxa, você tem expectativa de receber o dado todo dia às 9 horas, 8 horas da manhã. É possível? Com o que eu tenho hoje, eu consigo atender essa necessidade? Tecnologicamente falando. Exato. Então, acho que esse é o ponto principal da questão. Hoje, obviamente, a gente sabe que é. Mas eu acredito que tem muito ainda para ser explorado nessa relação de tecnologia e negócios. Porque no final do dia, a gente tem que entender que dados, né, e tecnologia tá ali no meio para servir o negócio.
Mas se eu não converso com o negócio, como é que eu vou servir? Esse é o ponto. Entendi. Boa, boa. Pensa na seguinte situação agora. Quem está nos ouvindo aí. Estou pensando em estruturar uma área de dados dentro da minha empresa. Esse é o desafio que todo mundo está passando nesse momento. Então, é como se não tivesse ninguém. Até parece. Decidi que quero estruturar a minha área de dados internamente. Quais são os 3 principais aspectos macro que você recomenda que a empresa olhe, estratificando da alta liderança até o nível operacional? Legal. Uma pergunta não é fácil de responder, tá? Para você vai. Mas dentro de uma estrutura da empresa, eu acredito que sempre a gente tem as camadas, né? Operacional, tática e estratégica. E estruturar uma área de dados é tão simples quanto você entender os 4 pilares fundamentais para tudo. Eu sempre gosto de falar que tem 4 elementos básicos que toda empresa precisa olhar quando quer dar o primeiro passo com dados. Pessoas, processos, tecnologia e dados. Esses 4 processos básicos, quando combinados entre si, você tem todas as estruturas, os pilares para você conseguir estruturar uma área de dados. Se você tem pessoas capacitadas, se você tem processos definidos, tecnologia moderna e adequada e os dados para você conseguir estruturar eles, processar e criar produtos, legal. Então eu acho que é uma jornada, né, que vai permear esses 4 elementos principais e indo um pouco mais além, eu acho que a primeira tarefa que precisa ser feita, eu estava até essa semana conversando com um amigo meu que assumiu recentemente uma posição muito interessante numa empresa como head de dados. E como head de dados, né, o primeiro head de dados da empresa, ele comentou uma coisa. Ele falou, o primeiro trabalho que eu tive que fazer era de priorização de use cases que eu ia trabalhar. Ele falou, a nossa área ela vai ser uma área habilitadora para iniciativas de negócio. Que o negócio hoje não consegue por falta de conhecimento, por falta de profissional, por falta de tecnologia. E aí, isso entra diretamente no que você falou. Além desses 4 pilares fundamentais, fazer também o entendimento dos use cases que você quer trabalhar. Uma coisa, Mário, e para todo mundo que está assistindo a gente, hoje, quando a gente vai falar de tecnologia, né? Para quem trabalha nesse mundo de serviços, de consultoria, é claro que a tecnologia é importante. Mas para o cliente, a grande verdade é que ele está cagando qual é a tecnologia que você vai usar. Ele vai falar de qual é o problema de negócio que ele precisa resolver. Por que aquilo é estratégico? Por que aquilo é importante? Por que aquilo muda o ponteiro no final do dia? Então, ele não quer nem saber se vai ser a tecnologia que está aparecendo na internet, que ela está, enfim, no hype. Óbvio, né? Tem também um apreço da tecnologia, mas no final do dia, o business quer saber qual é o resultado de negócio que isso vai trazer. Porque no final do dia, o que ele quer? Ele quer resolver o problema, ele quer resolver a dor. Cuidado. Ele quer eficiência, ele quer redução de custo, ele quer acelerar o processo de tomada de decisão, ele quer diminuir custo operacional para otimização de margem de lucro. Então é tudo isso. Então eu acho que assim, a minha resposta ela vai muito na linha do quê? Você fazer um trabalho de casa muito bem na cozinha, né? A data kitchen, né, de dados, e fazer um trabalho de management, de interface com as unidades de negócio que você vai atender, para você conseguir trabalhar no que é importante e relevante, tá? Então eu vou dar um exemplo muito claro, que é o seguinte, né? Qual que é a maior dor hoje que você tem na sua empresa? E o que você acha que você pode fazer de diferente para resolver aquele problema? E o quanto que você precisa para resolver aquele problema? Tá? Então, ó, o problema é esse. A gente sofre muito com
perda de clientes todo mês. Beleza. Esse problema, né, a gente sabe, entra na categoria de churn de clientes. Cara, é aquilo, não é dados que vai resolver, mas dados vai viabilizar as decisões. Quem que é o principal cliente desse problema de negócio? Marketing. Gestão de relacionamento com o cliente ou a área de CRM. Se eu, como dados, eu consigo criar uma conexão, e não só conexão, mas confiança com essa área que está dentro da estrutura de clientes de marketing, e eu começo a munir com informação, com insight, detectando quais são as personas, quem são os clientes que eu tenho mais risco, quem são os clientes que eu tenho menos risco. Você percebe como que o trabalho de dados ele funciona no dia a dia? Porque ao mesmo tempo que ele tem uma atuação estratégica, mas não adianta ficar só no estratégico. Você também tem que ir para a camada de execução com essas áreas. E aí o ponto é o seguinte, né? Eu acho que o primeiro passo para a estruturação de uma área de negócio de dados dentro da empresa, ela inevitavelmente ela vai passar por um primeiro momento de centralização das tomadas de decisão com relação a dados. E com o passar do tempo, isso de 1 a 2 anos, pelo menos é o que eu tenho visto no mercado, Ok. começa-se um movimento de descentralização. Por quê? O que acontece? A primeira fase de uma empresa que está sendo concebida uma área de dados é tudo cair na área de dados para ser executado. Ok. Então parece que dados nunca foi importante e agora é a coisa mais importante do mundo. E aí, legal. Então a área de dados começa a se preparar para receber essa avalanche, né, de demandas. Só que com o passar do tempo, o que vai acontecer? A segunda fase de uma área de dados é começar a virar gargalo. Por quê? Porque em dado momento ela vai começar a priorizar iniciativas que são muito estratégicas. Oferta e demanda. Oferta e demanda. E, naturalmente, o tempo é um recurso finito. Para a área de dados. Para a área de dados. Para todos, no final. Então, o estrangulamento da área de dados Natural. é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, tá? Porque você não tem pessoas infinitas. Você não abre a porta da empresa da rua para fora e aí entra gente. Essa é a verdade. Tá muito difícil encontrar pessoas. Sim, sim. Tá? Então, então vamos lá. Eu vou partir do pressuposto aqui que dados já tem. Você falou em 4 elementos. Só não está organizado. Você falou em 4 elementos fundamentais. Pessoas, processo e tecnologia. Confere? Exato. E dados. Tá. E aí precisa organizar esses elementos todos para sair do outro lado, entregar valor e dado na ponta. Exato. Ou seja, nós estamos falando de um processo. Exato. Grande. Nós estamos falando. Prazo. Exato. Nós estamos falando de um projeto caro, de longo prazo e que você não consegue ver valor no curto prazo. Imediatamente é muito difícil. É médio para longo. É de médio para longo prazo. Sim. Né? Então, as pessoas devem entender que essa é uma realidade de extração do valor do dado efetivamente numa média, né? Perfeito. Porque pensa assim, já te passo. Claro. Pensa assim, de novo, a ideia aqui é sempre a gente sempre conseguir comunicar para quem não entende, não é da área de dados. Então, o ponto é assim, esse indivíduo ele é de negócios, ele faz benchmarking com os pares dele no mercado que também não é de dado, todo mundo reclama igual, mas ninguém efetivamente consegue ter uma consciência ampla do porquê que as coisas não acontecem. Exatamente. Né? Então, aqui, percorrendo pessoas, processo, tecnologia, o dado já tem. Então, recurso humano escasso, eleição e implementação de tecnologias caras e demoradas. Sim. Ou seja, valor efetivo da área de dados de 1 a 2 anos, é isso? Minha opinião, sim. A não ser, obviamente, e aí agora eu vou comentar o outro lado do caminho, né? Porque no final do dia, sempre que você começa uma iniciativa, tem uma expectativa. Nos primeiros 3 meses vai ser um mundo feliz. Depois, meu amigo,
pessoal da liderança vai bater nas suas costas e vai falar, cadê o resultado? Então, olha que interessante, né? Por isso que eu quero ser enfático nessa pergunta, porque a palavra aqui é expectativa mesmo. Expectativa. É expectativa. Exato. Então, é importante que as pessoas compreendam que extrair valor do dado não é algo simples, rápido e barato. E barato, exato. Esse é um ponto importante. E você vê o mercado achando alguma alternativa para mitigar isso? É um desafio. Eu acho que, primeiramente, né, a alternativa é você não ficar parado. Tá? Então, uma coisa também que a gente precisa concordar é que é pior você ficar parado do que em movimento. Mas eu acho que no final do dia, Mário, não tem uma resposta muito certa para isso. Porque no final do dia, a grande verdade é que o cenário de cada empresa, ele é diferente. Porque as empresas hoje, elas estão em diferentes estágios de maturidade, tá? E fato é, existem várias empresas dentro de uma mesma empresa. O que eu quero dizer com isso? Cada área hoje, cada unidade de negócio é como se ela fosse um estado dentro de um país. Sim. Tá? E quando você entra numa empresa e você encontra esse cenário, você sempre tem, né, iniciativas que estão acontecendo, mas de forma muito isolada. E aí é onde vem a estratégia, vem a necessidade de você institucionalizar uma área de dados para poder governar essas iniciativas, tá? E aí tem aquilo, né? Tem áreas de dados que elas trabalham no formato de COE, de Center of Excellence, né? Tem áreas que são de delivery, tá. Então que realmente é balcão de pedido, você vai lá, precisa de um dado para fazer tal coisa, assim, assado. Beleza, aí o pessoal vai lá, coloca numa esteira de priorização e entrega, né? E tem áreas que são, né, formato hub and spoke, ou seja, arquitetura e governança descentralizada. E quando eu falo descentralizada, é realmente descentralizada, porque cada área tem a sua própria governança. Eu acho que no final do dia, Mário, são decisões que cada empresa toma para poder conseguir viabilizar resultados da forma como der. E porque eu vou falar o seguinte, né? A gente não vive num país que o mercado é muito fácil, né? Longe disso. Longe disso. Então, e aí o que acontece? Às vezes a gente acha que a gente trabalha numa empresa que é caótica, que não tem processo, e realmente a maioria das empresas não vão ter processos muito bem definidos, escritos, né? Porque o que é melhor? Você colocar o analista de dados para produzir uma análise ou para ele fazer documentação? A resposta é clara. Nessa linha, já recebi, continuo recebendo uma pergunta sobre isso daí, né? Que eu vejo muitas empresas colocarem uma preocupação, falando assim, olha, quando eu tenho turnover na minha área de dados, eu costumo engasgar na produção e na entrega. É isso. O que você sugere para essas empresas para evitar um engasgo relevante, vamos falar assim? Perfeito. Eu acho que é dividir para conquistar. Dividir para conquistar porque eu não acredito no formato de trabalho hoje que ele é centralizado. Eu sou o exemplo disso. Eu nunca trabalhei em tecnologia, eu sempre trabalhei em dados. Só que para negócio. Então eu trabalhei na área de marketing com dados. Trabalhei na área de finanças com dados. É o papel do business partner, né? Exato. Só que no final do dia eu também executava. E executava muito. O que eu quero dizer? Eu fazia query em SQL. Eu criava relatório. Pegava na enxada mesmo. Literalmente. Sim. A enxada lá no banco de dados, entender qual que é a necessidade, né, para análise,
queryzinha, SQL, Power BI, Tableau, PowerPoint, coloca ali, gera os insights, analisa o resultado e leva para a reunião para apresentar para o stakeholder. Se você acha que se eu fizesse esse pedido para a área de dados, alguém ia fazer isso por mim? Não. E aí, quando você lida com esse cenário, você começa a entender por que a coisa não funciona quando tem uma arquitetura centralizada. Minha dica é, para a sua pergunta, capacitação e treinamento é a chave. Tá. Você precisa conscientizar e democratizar o conhecimento de dados para toda a empresa. Para que a empresa consiga dar o próximo passo em termos de conhecimento, produtividade e eficiência. Não tem outro caminho. Vou ser muito honesto. Tá. Eu já trabalhei em empresas que tinha um formato de trabalho centralizado, não tinha cultura de compartilhamento de conhecimento. Tá. Desastre. A coisa não andava. Sim. A coisa não andava. E a muleta sempre era a área de dados. A área de dados. Nesse sentido, aproveitando então, a área de dados deve nascer dentro de TI, a área de dados não deve nascer dentro de TI. Perfeito. Ela deve ficar subordinada a TI, ou ela deve ficar subordinada a negócios, ou qualquer outra coisa que você imagine aí. Perfeito. Explora isso, Vamos falar disso, porque isso é uma coisa legal. Eu já passei por vários desses cenários diferentes de todos esses que você falou. Quando dados nascem no negócio, quando dados nascem em tecnologia e quando dados nascem independente. Eu vou ser honesto. Depende do cenário, depende do apetite das pessoas, tá? Duas áreas principais aonde é mais comum dados nascer: marketing e finanças. Por quê? Porque são áreas que respiram dados todos os dias. Para você fazer qualquer tipo de relatório para investidor, para você fazer qualquer tipo de fechamento de número da empresa, vai passar por dados. Marketing é investimento de mídia na veia. É comunicação com o cliente, é investimento em mídia paga, é você fazer entendimento de CAC, né, custo de aquisição por cliente, é você entender o quanto que você está gastando para fazer retenção de cliente na sua base. Você percebe como que a coisa começa? Ou seja, sempre negócios que traz necessidade. E aí, se TI não tem essa estrutura para suportar, qual que é a visão do CMO? Foda-se, vou fazer o meu então. Eu preciso sair do outro lado com o meu resultado. Então parece ser uma tendência, até pela evolução da tecnologia, mais no-code. Sim. Você acha que é uma tendência que a área de negócios migre... a área de dados migre totalmente para negócios mesmo? Eu acho que, na verdade, sim, mas com calma. Por quê? No final do dia, o que acontece? Quando dados nasce dentro de tecnologia, eu vejo que a atuação está muito mais numa estrutura de governança, de garantir os padrões e processos. Porque eu vou falar uma coisa, tecnologia não é a área do negócio, tecnologia é uma área habilitadora. A preocupação de tecnologia, no final do dia, é garantir que os sistemas e que tudo esteja rodando como deveria. Que não tenha disponibilidade do SAP, que o sistema de call center esteja funcionando, que o sistema de emissão de nota fiscal esteja emitindo nota fiscal. Enquanto isso, dados têm a necessidade de fazer coisas para viabilizar resultado. Então, o que acontece? Quando dados nascem em tecnologia, é natural que em algum momento aconteça certas transições para dedicar pessoas para alguns negócios. Ou seja, ela pode até nascer, mas vai ser um movimento natural. Natural. Ela extravasar a fronteira de tecnologia e entrar para a área de negócio. Porque se a gente for pensar,
Se a gente pudesse rebobinar o tempo aqui, a análise de dados sempre existiu, você concorda? Sempre. Não é de agora. E vamos para um momento específico da história onde só existia Excel. Então, todo dado, ele era extraído, tratado e analisado por negócios. TI não tinha envolvimento nisso. Não tinha. Faz sentido o que eu tô falando? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu tinha um sistema transacional que tinha uma opção de exportar dados. CSVzão lá. CSVzão, colocava no Excel. Eu mesmo fazia o tratamento. A diferença é que agora as pessoas descobriram que existem o SQL. Exato. Que descobriram que existe um negócio chamado Python. E o Excel também, ele perdeu a capacidade lá de 1 milhão de linhas, se eu não estou enganado, no máximo. Então, ou seja, negócio foi estrangulado porque a tecnologia que é o Excel não suporta mais análise de dados. Então, ele precisou de TI. Exato. Só que se eu simplificar a tecnologia a ponto de negócios conseguir pilotar a tecnologia, teoricamente volta para negócios. Exatamente, então. Exatamente. E tem um ponto importante, né? As pessoas começaram a perceber que o Excel não é suficiente para você viabilizar certas análises. E por isso que algumas ferramentas, né, no estilo drag and drop, começaram a ganhar o gosto das pessoas. Exemplo, Power BI, Tableau, Click, ferramentas que são de interface. Exploração. Exato. Para fazer o ciclo da análise de dados. E aí, enquanto que ferramentas mais técnicas, como, enfim, vou mencionar algumas, né? Como Databricks, como Snowflake, como BigQuery do Google Cloud. Para o pessoal de negócios, o que é isso? O que é isso e aonde que entra? Onde que entra essa tecnologia? Perfeito. Essas ferramentas que eu mencionei agora são ferramentas de plataformas de dados. Ou seja, são grandes sistemas em cloud, em nuvem, que conseguem receber esses dados e centralizar essas informações para que relatórios sejam construídos em cima dela. Então, por exemplo, eu tenho dados transacionais de vendas acontecendo agora na minha empresa e eu quero ter acesso a esse dado. Eu preciso criar um processo de levar esse dado para uma plataforma como essa que eu mencionei e conseguir espetar uma ferramenta de visualização como o Tableau para eu gerar algum tipo de indicador. Esse é o caminho do processo de negócio, trabalhando com dados. Então são tecnologias que se colocam entre o consumo e a geração do dado. É isso. Entre ingestão, transformação, processamento e consumo. Percebe como é uma esteira? Sim. Percebe que é uma linha de produção. É uma linha de produção. Exato. Eu digo que é o moedor de carne. Sim. Só que no caso a carne a gente troca por dado. Boa. Tá? Muito, muito, muito bom. Você consegue trazer pra gente um caso real que você passou pela sua carreira onde foi assim marcante, emblemático em relação a extrair valor do dado? Com certeza. Com certeza. Eu sempre gosto de relatar uma experiência que eu tive, enfim, mas, de novo, não vou trazer o nome aqui do local, mas... Teve uma empresa que eu trabalhei que, quando eu cheguei, era um caos com relação a dados, com relação a tomada de decisão. As coisas eram muito informais, né? E não era dito o quanto era complexo trabalhar com dados. E o grande ponto, Mário, é que programação é uma coisa complexa para as pessoas que são de negócio, né? Sim. Poxa, a pessoa é de humanas. Eu sou de exatas. É claro que a gente vê as coisas com outros olhos, né? Sim. Então, eu brinco que assim, o dado sempre esteve lá, só ninguém nunca viu. Por quê? Porque precisava ter conhecimento de SQL para você fazer a manipulação do ambiente. E eu estou falando de uma tabela de dados que tinha mais de 2 teras de informação armazenada. É dado, hein? É dado pra caramba. E aí, o que aconteceu? Quando eu consegui sair com o primeiro report, que eu trouxe todos os dados
disponíveis, a primeira pergunta que me fizeram foi: da onde veio essa informação? Eu falei, como assim? A informação estava aqui. Você só tinha que analisar e homologar ela. Eu conversei com o responsável, validei o que eu construí e tá aqui. É esse o resultado. Nossa, mas isso é revolucionário. A gente nem sabia que tinha acesso a esse dado. Pois é. E não é uma empresa pequena. 2 tera de dados não é uma empresa pequena. Sim, era muita coisa. Era muita coisa de informação. Para você ter noção, com esse dado, foi possível ser modelado a curva histórica de preço. Para fazer a elasticidade de qual que é o pico máximo de preço que pode chegar e o mínimo que pode chegar. Nossa. Porque ninguém nunca tinha essa informação. E para você ter noção, essa informação hoje, ela é vendida para o mercado. Olha lá, você criou um produto. Você criou um produto de dados que é monetizável. Isso que eu ia falar, mais do que criar um produto de dados, você gerou faturamento. Sim, sim. E aí, cara, eu acho que assim, isso foi para mim um caso bastante emblemático, porque ninguém nunca tinha pensado nisso. Você quebrou um paradigma grande. Não, foi muito... Teve que fazer conversa com o compliance, com o jurídico. A gente falou com o headquarter global para entender se a gente poderia fazer isso ou não. Como que a empresa via esse tipo de prática. Meu, eu sei que foi muito legal, tá? Isso virou um case. E foi um case legal porque isso abriu as portas para outras iniciativas que estavam paradas. Que bacana. Porque as pessoas não sabiam que o dado estava ali. Tanto que depois disso, me pediram para fazer um treinamento de SQL para 50 pessoas. Newton, o que é SQL? Eu tive que ensinar o básico. Eu lembro... Para negócio. Para negócio, para marketing. E quando eu abri... E assim, agora um pouco técnico, né? Quando eu mostrei o slide de arquitetura, de como tudo se conectava... Você via claramente as pessoas olhando assim, falando, nossa, daqui vai pra cá, que vai pra cá, que vai pra cá, que vai pra cá, que vai pra cá. Falei, é assim que funciona hoje. São todos esses pontos de contato que o dado passa para conseguir chegar ao dado na sua máquina. Isso para mim foi fantástico. Foi fantástico. Muito legal. Bacana. Foi fantástico. E é muito prazeroso, né? Provocar isso dentro da empresa é muito prazeroso. Sim, e tem uma coisa que é inevitável, né? Ou você cresce nesse meio, né? Nesse círculo de pessoas, ou você não cresce. A única consequência é você crescer. Concordo. E você se desenvolve muito. Porque você passa a ter um certo nível de interação com o executivo. Porque a grande verdade, Mário, quem que hoje não quer ter acesso aos dados para tomar decisão? Eu costumo brincar no dia a dia que quando eu falo com algum interlocutor, alguma pessoa que diz que dado não é importante, eu costumo dizer o seguinte, dentro do meu coração eu falo que eu estou preocupado com a empresa e com a pessoa, né? Porque... Os dias estão contados. Quem que hoje, em sã consciência, nos dias de hoje, diz que dado não é uma prioridade no negócio? Exato. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho visto que tem aumentado por conta do hype da IA. Sim. Né? A IA vai substituir o dashboard ou não vai? Qual que é a sua opinião? Não vai. Não vai. E eu vou falar o porquê, tá? Você lembra que eu estava comentando agora que existem diferentes níveis de consciência dos profissionais? Sim. Tem pessoas que estão muito na frente e tem pessoas que estão muito embaixo. Não vai parar de existir empresas que precisam de tomada de decisão visual. A IA generativa, ela não vai substituir, mas ela vai acelerar. E quando eu falo acelerar, ela vai democratizar o acesso ao dado para pessoas que não têm conhecimento técnico para fazer essa manipulação. E aí é onde a gente começa a ouvir falar de um conceito muito legal que eu tenho visto bastante no meu dia a dia, que é o BI conversacional. Fala mais dele. Basicamente o AI to BI. Então,
as empresas, elas cada vez mais elas estão buscando mecanismos de eficiência para que os funcionários, né, os colaboradores, consigam ter acesso à informação de uma forma mais rápida. Sem você ter que abrir um dashboard, filtrar o dado, enfim, é limitante isso, né? A gente sabe. São os paradoxos da vida, né? Na medida em que você democratiza, talvez você... A expectativa aumenta. Exato. E na democratização, talvez você tenha que impor alguma limitação, né? Exato. Quando a gente começa a falar de inteligência artificial generativa aplicada a business intelligence, a inteligência de negócios, a gente começa a entender, então, quais são as possibilidades e os limites. Então, imagina eu ter um modelo de fundação conversacional, né, um LLM, conectado nos seus dados, respondendo perguntas que eu bem quiser. De negócio. Qual foi o volume de vendas ontem? Qual que é o total de clientes que eu tenho? Qual que é os clientes que estão em risco? Qual foi a data da última compra de tal cliente? Como se eu estivesse fazendo uma pergunta para um estagiário. Você percebe que... E aí agora eu vou falar a minha opinião. Eu acho que cada vez mais trabalhos de nível básico... O que eu quero falar de nível básico? De baixa complexidade que uma máquina consegue executar ou que um LLM consegue responder, esse sim corre risco. Mas cada vez mais as pessoas vão precisar entender que é importante elas se atualizarem nos skill sets. Então, por exemplo, se você nunca trabalhou com IA generativa, esse não é o problema. O problema é você nunca ter feito nenhum tipo de capacitação ou treinamento para você entender como que isso funciona. É isso. Esse é o problema. As pessoas ficarem paradas no tempo, acomodadas. E a falta do conceito te trava a adoção. Sim, naturalmente. Porque a pessoa ela não consegue imaginar a capacidade que isso vai trazer em termos de produtividade. Sim. Tá? Sim. Eu tenho... assim, nas experiências do dia a dia aqui, do trabalho também com dados, os clientes, né? tal. Clientes. O que eu tenho visto do porquê que o dashboard e a IA eles vão conviver? Sim. Se você pegar um dashboard bem estruturado, você tem ali pelo menos algumas dezenas de KPIs agregados numa única tela, aonde você passa o olho ali. Centro de comando. Isso, e você pode interconectar um dado com o outro ou olhar um dado apartado especificamente, mas fato é que tem dezenas de KPIs ali. Sim. E não me parece produtivo e natural você entrar na IA e fazer aquelas dezenas de perguntas todos os dias. Exato. Isso tem que estar pronto no dashboard. Você precisa abrir uma tela já com pré-cache de dados e isso apresentar para você em 5 segundos. De forma que eu vejo eu quero ouvir sua opinião. Sim. Eu vejo uma complementariedade. É isso. A IA é spot, é ad hoc. Exato. Eu tenho uma dúvida agora. E uma dor que eu preciso levar numa reunião em 5 minutos. E que ela não precisa ser um indicador que vai para o dashboard. Exato. É ad hoc, é um spot. assistente. Exato. É o famoso copilot. Isso, então um vai complementar o outro ali, né? Exato. Faz sentido isso? Faz sentido e eu vejo que isso cada vez de forma mais democratizada. Não necessariamente no Dash, mas, por exemplo... no WhatsApp, num Slack, num Teams, onde eu tenho a possibilidade de conversar com os meus dados, porque eu vou falar uma coisa, Mário. No final do dia, quem que é o nosso principal cliente? É o tomador de decisão. Negócio. É o executivo. Sim. Tá? E aí, essas pessoas não têm tempo de ficar na frente do computador, analisando, olhando, entendendo. Elas nem querem nem devem. Elas nem querem nem devem, porque o nível de responsabilidade com a tomada de decisão ela é tão alta que ela precisa ter todas as ferramentas prontas, munidas, tá? Então, eu acho que não vai, mas com certeza, eu acho que ainda tem cenas dos próximos capítulos que naturalmente vão acontecer. E eu falo para você com toda a propriedade que é o seguinte: quem não entender esse novo mundo vai ficar preso no velho mundo. E as oportunidades elas vão começar a se limitar.
O novo mundo que você diz é a IA. Conviver com a IA generativa no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, Newton, eu não consigo trabalhar mais sem usar a IA. Eu confesso que eu também não... Eu não consigo. Para você ter noção, eu tava com uma pendência esses dias que... É até engraçado o que eu vou falar agora. Eu tava com uma pendência porque eu precisava redigir um documento de umas 10 páginas, sem exagero. Eu dei um prompt. Sim, menos de 1 minuto, o documento tava pronto. Qual foi meu trabalho? Revisão. Peraí. Li tudo. Ali, perfeito. Ajustei algumas coisas, claro. Dei um tapinha, fiz a validação, corrigi ali o escopo. Tá pronto. Beleza, tá pronto. Você acha que se eu fosse fazer um documento desse por conta própria, quanto tempo que eu ia levar? No mínimo 2, 3, 4 horas. Sim. Você entende o nível de produtividade que isso traz na veia? Absolutamente. É absurdo. É um absurdo. Ou seja, né, trazendo o que você colocou agora de novo para dados, negócios, gestão aqui, que é o nosso objetivo, e assumindo o papel que a IA ela vai conviver com o dashboard, como a gente falou ali. É inevitável. Só que ela vai estar ali como um apoio para você das perguntas que os dashboards não respondem. E eu vejo uma sinalização das pessoas também que eu interajo, que é assim, tá ficando cada vez mais latente que quem não entende de negócios não sabe escrever prompt. Sim. E quem não sabe escrever prompt não vai ter o que precisa. Comenta um pouco disso. Qual que é a sua visão disso? Esse é um ponto importante também, né? Porque, assim... Desculpa, claro. Eu tô falando é importante a gente frisar, né? Eu tô falando da IA conversacional que está trabalhando no apoio do dashboard para te responder perguntas sobre dados. Sim, exato. Né? Mas quem não sabe o que perguntar realmente não vai conseguir extrair valor. Porque eu vou te falar uma coisa. Se eu fazer uma pergunta de um escopo muito aberto, vai acontecer o que a gente já sabe, que é alucinação. A IA, ela vai te responder o que ela achar que faz sentido. Só que o ponto é o seguinte, Mário, que eu gosto de falar para todo mundo. IA generativa é como se fosse uma criança de 1 ano de idade. Você precisa pegar, ensinar, explicar, dar feedback, corrigir. Natural. É uma criança em formação. E aí o ponto é o seguinte, se você não consegue treinar ela, né, ou seja, ensinar, escrever bons comandos, realmente você vai ter muita dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Se eu colocar assim, olha a diferença do prompt. Escreva uma proposta de 10 perguntas para serem feitas em um podcast. Mas peraí, podcast do quê? Qual o contexto? Qual o nível de complexidade? De quem para quem? Qual é o perfil da pessoa que vai receber a resposta? Qual que é o perfil da pessoa que vai fazer a pergunta? Agora, se eu começo a detalhar o seguinte, vai acontecer um podcast assim, assim, assado. Eu tenho essa agenda, esse aqui é o tema discutido. Eu quero 10 perguntas de nível básico, intermediário, avançado, de perguntas de baixa a média complexidade para resposta, com esse nível, com esse tom, com um conceito mais exploratório para um ambiente de brainstorm. Percebe como eu fui bem completo e conciso no que eu quero? Sim. As pessoas têm dificuldade de comunicação. Ou seja, o skill comunicação e entendimento de negócio é isso. Vai ficar exposto agora para quem não conseguir. Exato. Eu já dei treinamentos que a pessoa virou para mim e falou, mas IA generativa não funciona. Aí é aquilo, né? A gente precisa engolir uns sapos de vez em quando, né? E aí, quando essa pessoa virou para mim e falou isso, eu falei, mas qual que é o exemplo que você tem que não funcionou? Aí eu falei, me chama depois, quando a aula terminar, pra gente bater um papo. Aí a pessoa me mostrou tal. Falei, mas olha o nível de pergunta que você tá fazendo. Tá quase pensando sem escrever. Exato. Eu falei assim,
É óbvio que isso não vai funcionar. Vão aqui, vem aqui. Aí escrevi com a pessoa e tal. Ela falou, nossa... essa habilidade, né, de prompt engineer, ela vai se tornar importante. Já se tornou, né? Já se tornou. E se eu contratar uma IA de mercado, por exemplo, e plugar direto o meu banco de dados ali, ela vai sair respondendo bonitinho ou eu preciso fazer algo mais? Muitas vezes você precisa fazer o que a gente chama de fine tuning, né? De você fazer um tuning fino ali, né? Precisa de engenharia de dados também, vai precisar. Dados, né, é basicamente o pilar fundamental para que a IA consiga responder essas perguntas. Não adianta, Mário. Quem não fez isso até hoje vai ter sérios problemas no futuro. Porque o que eu falo? Tem empresas que começaram essa jornada, né, há 5, 6, 7 anos atrás. E tem plataformas de dados rodando dentro da empresa que simplesmente elas habilitaram IA generativa do dia para a noite, porque os dados já estão estruturados. As empresas que não têm essa governança sobre o dado e o controle, cara, realmente, isso vai ficar difícil. Porque para tomada de decisão estratégica, o dado é fundamental. O dado limpo, assertivo, com qualidade. E colocar uma IA é a cereja do bolo. Só que... Ou seja, todo mundo acha que vai pegar, por exemplo, um chat GPT da vida e ele vai responder igual no dado aberto que está armazenado lá no chat GPT. Exatamente isso. Não vai acontecer isso, cara. Não vai acontecer. E se você colocar os seus dados no chat GPT público, basicamente, o que vai acontecer? Os dados vão estar sendo utilizados para treinar o modelo público. Tá? Então esse é um ponto importante, né, nesse meio do caminho. Eu acho que no final do dia as pessoas elas vão começar um momento agora de entender o quanto que isso é importante e elas vão perceber que elas estão muito atrasadas. Boa. Muito atrasadas. Boa. Então assim, não tem um momento certo ou errado para começar. Mas tem que lembrar que tem que cuidar da fundação do dado. Sim. Maravilha. Criação ali da plataforma. Maravilha. Estruturação do data warehouse. Ou seja, tudo um pouco do que a gente já falou aqui. Exato. Né? Nilton, estamos caminhando para o final aqui. Sim. Vamos fazer um ping-pong aqui, um bate-bola? Bora. Um mito sobre dados. Mito. Livro, filme. Além de você, claro. Vamos lá. Um mito sobre dados. Você não vai começar hoje e amanhã já vai ter resultado. Boa. Muito difícil. Esse é um mito. Não achando que é para ontem, né? Não vai. A empresa ela vai aprender com a jornada. Algo que você faria diferente em algum momento da sua carreira que você já fez? Eu ficaria mais tempo em algumas empresas pela qual eu passei. Legal. Um livro, curso, mentoria que mudou a sua visão sobre o mundo de dados. Sobre o mundo de dados. Tá. Eu gosto muito do livro de Fundamentos da Engenharia de Dados, do James. Depois, enfim, se alguém quiser procurar isso na internet, é um livro bem conhecido que... A gente vai colocar depois no descritivo. Tem lá do no podcast. Amazon Books, legal. E eu acho que um curso, uma mentoria que mudou bastante a minha carreira e que me abriu bastante possibilidade foi da Strides, que é um grupo de... uma comunidade, né, que tem um estilo mais ou menos de comunidade, com mentorias, com trocas, né, a nível executivo, e aprendi muito ali. É basicamente o que um MBA deveria ser. Legal, bacana. Sim. Isso aí. Bom, quero te agradecer novamente aqui Legal.
gestão e dados. A gente está muito, muito, muito honrado aí pela sua presença mesmo. Obrigado por compartilhar toda essa bagagem, experiência e o que eu gosto de falar, real, mundo real, né? Você teve na trincheira ali, né? O que eu falo. Não foi do escritório, você teve ali no front ali, na trincheira e veio compartilhar isso com a gente. Novamente, meu muito obrigado aqui. Foi um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. E, enfim, quem sabe espero que você volte em breve aí para a gente debruçar sobre outros temas importantes aí. Maravilha. Com certeza. Muito, muito obrigado. Com certeza. Quero te agradecer aqui pelo convite. Cara, gostei bastante. Toda conversa que eu sempre faço, ela sempre me traz muitos insights. Eu sempre aprendo muito, né? E você me conhece há muitos anos, você sabe que esse é o meu formato, né? É a forma como eu escolho me desenvolver. Eu aprendo com quem tem mais experiência do que eu. E no final do dia, Mário, eu acho que é sobre isso, né? É sobre você... Não é só trabalho, né? Não. É sobre as pessoas, né? Exato. As relações que a gente cria, né? Poxa, quanto tempo faz que a gente se conhece, né, cara? E... Poxa, sempre que você precisar, tô aqui à disposição. Não, sensacional, obrigado, viu? Maravilha. Obrigado, tamo junto. Obrigado, viu? Valeu, tchau, tchau. Obrigado aí, gente. Bom, finalizando aqui mais um podcast, então, com o nosso amigo aqui, Newton, trazendo aí toda a bagagem dele, como eu falei aí, nas experiências na trincheira da vida real. Obrigado novamente e espero vê-los em breve aí no nosso novo episódio. Até logo, tchau.